Olá, historicamente eu tenho focado esse canal em pessoas com mais experiência em eletrônica, né? Pessoas que conhecem transistores, diodos, resistores, circuitos eletrônicos, lógica digital. De fato, se a gente for ver o canal em retrospectiva, ver as videoaulas, eu estou sempre focado naquela pessoa que já domina o assunto, já é casca grossa em eletrônica. Hoje eu vou abrir uma exceção que provavelmente vai virar uma regra, talvez, ou então meio a meio. Eu vou dedicar um pouco à parte de eletrônica mais básica agora, pequenos testes, porque eu sei também que além dos alunos que são expert, tem pessoas que não dominam eletrônica, não tem muito tempo, mas eles estão aqui para aprender, para conseguir consertar as máquinas na medida do possível, fazer manutenção, fazer pequenas alterações. Então esse público também merece uma atenção. Então hoje vamos continuar o treinamento, né, de uma forma um pouco diferente, né? Então vamos lá. Oi? Bom, eu continuo com a minha luta de conseguir filmar com a câmera, né? E estou tentando dar uma solução aqui, vamos ver se funciona. Né? A gente estava falando na outra aula sobre LEDs, né? Substituição de lâmpadas por LEDs. Então, como eu falei, nós temos LEDs de várias cores. Tem LED verde, LED amarelo, LED azul, LED ultravioleta, LED... Esperamos tudo descer aqui. LED vermelho. Então temos LEDs de várias cores, né? Temos inclusive LEDs em formato de matriz. Isso aqui é uma placa que já fizemos. LED em formato de matriz. Isso aqui é uma matriz de LED. Enfim, tem vários tipos de LEDs. Qual é a ideia? A ideia é substituir essas lâmpadas aqui. Essas duas lâmpadas aqui. Você repara que as duas são da mesma tensão, da mesma corrente, do mesmo tipo de baioneta BA9S. Só que uma, até em lâmpada tem diferenças, tá vendo? Tem lâmpada que é maior, tem lâmpada que é menor. E a ideia é que essas lâmpadas uma hora vão desaparecer. Antes de desaparecer elas ficam caras, porque ninguém está mais fabricando. Então a ideia é substituir por LEDs. Então uma das sugestões é substituir por LEDs que emitem luz branca. Porém precisa tomar cuidado que o LED que emite luz vermelha também é a mesma cor. Eu vou mostrar aqui. Dois desses LEDs emitem luz branca, dois desses LEDs emitem luz vermelha. E aparentemente são iguais. Como é que você descobre qual que é a luz branca? Você olhando para frente dele assim, você vai ver lá na junção uma pastilha amarelada. A pastilha amarelada é branca. Mas o melhor teste é iluminando o LED, né? E como é que você pode fazer? Você pode fazer por um multímetro. Você bota na escala de diodo, né? Liga o multímetro e você polariza o LED. Então, esse aqui não acendeu, você inverte a polaridade e vai acender. Então você já identificou que esse aqui é o LED branco, aquele branco azulado que eu não gosto muito, mas é branco. Então isso é uma possibilidade. Ah, mas eu não tenho multímetro no momento, não tem problema. Uma coisa que você pode fazer é pegar duas pilhas. Aqui estou usando duas pilhas, ó, duas bateriazinhas de 1,5 V cada. Então eu coloco elas em série e aciona. Pode ficar tranquilo que não queima não. Não acendeu, está invertida a polaridade. Pronto, acendeu, o LED está funcionando. Outra possibilidade é você usar esse testadorzinho. Esse testador ele é muito prático e tem um preço bom. Ele ajuda muito, ele testa capacitor, transistor, resistor. Ele não é muito preciso, mas ele é um grande quebra-galho. Você coloca ele aqui, no 1 e no 2, por exemplo. Não pode colocar no 1 e no 1. Aqui tem a numeração dos pinos. Você coloca aqui, por exemplo, no 2. Tem que tomar aqui. Um
aqui. Prende ele, liga. Até bonitinho que ele fica piscando. E já indicou no display que é um diodo e mostra a tensão. Ele indica que é LED? Não, ele indica que é diodo mesmo, ele não tem discernimento. De novo. Piscou. Tá funcionando. E aqui ele já indica, ó, terminal 1 é o anodo, terminal 2 é o cátodo. Aí você vem aqui, ó, um é esse aqui. Então esse aqui é o anodo, esse aqui é o cátodo. O anodo ele só acende se tiver com a tensão positiva, relembrando, né? E o cátodo acende se tiver com a tensão negativa. Então tem que estar anodo positivo, cátodo negativo. Ok. Então testou, está funcionando. Vou pegar o outro aqui, que é o vermelho, né? Esse aqui é o vermelho, mesma coisa. Pega aqui, dobra. Bota aqui. Opa. Vermelho. E vai indicar aqui. Então você já testou os LEDs. A ideia é substituir. Cadê a lâmpada? Que você coloca, você bota aqui, empurra e gira, né, um padrão baioneta comum. Então a ideia é substituir todo esse conjunto aqui, inclusive com esse diodo que tem aqui, por uma lâmpada LED. Você repara que as dimensões são bem próximas, né? Dimensões são bem próximas. Outro modelo que também a Taito usava, além desse modelo aqui que você tem um metal, você encaixava, o metal ficava no playfield, isso aqui você encaixava, ele tem um efeito mola, e quando você quisesse fazer manutenção você puxava. Tem esse modelo aqui, que era mais comum para iluminar o vidro, né, iluminar o placar, ele é parafusado, então você positivo e negativo aqui, e aqui a parafusa, né? Positivo e negativo é o modo de dizer, não tem polaridade. São os dois modelos de baioneta que a Taito usava, mais comuns. Então nós já vimos como testa os LEDs. Esse teste funciona também com LED pequeno, tá? Deixa eu botar aqui o amarelo. Não funcionou, peraí. Vai ser mau contato. Ou tá queimado mesmo, né? Isso aqui é tão velho. Funcionou. Dá pra ver que o LED brilha. Aqui. Então isso é um ponto. Com relação ao LED, como o brilho ele é muito dirigido, o feixe de luz ele é muito dirigido no LED, tem gente que desbasta esse abaulado aqui do LED com uma lixa grossa até ele ficar reto e embaçado, que aí a luz espalha melhor, aí se aproxima mais da iluminação de uma lâmpada incandescente. Agora eu queria tratar, bom, nós já vimos como testar um LED, com baterias comuns. Essa aqui é uma LR 1120, sei lá, 1130, LR 1130, de 1,5 V. Se você tiver a LR 2032, que é usada em notebook, que é usada em computador, essa você não precisa de duas, porque ela já é 3 volts, então ela já testa, uma só já consegue testar, então não tem problema, é mais fácil. Aqui você tem que colocar as duas em série para de 1,5 V conseguir 3 volts e polarizar o LED. Ok. Agora vamos falar da substituição das chaves. Então, o grande problema, né, aqui nós temos uma chave original da Taito, que é um alvo, né, um target. Não é um drop target. Drop target é aquele que cai. Essa é drop target. Sei lá, vamos ver. Essa você bate e ela conta ponto, né? Faz o som, conta ponto. Quando você bate com a bola,
esses dois contatos aqui, fecham e ela avisa a máquina, né? Deixa eu aproximar aqui. Esses dois contatos aqui fecham e avisam a máquina que ocorreu um choque da bola com o alvo. Só que existe um problema, né? Com o tempo esse contato ele envelhece, para de dar contato, aí tem gente que lixa, aí fica bem durante um tempo, mas como você lixou, você tirou material, esse material é uma fina camada de uma liga de prata com cádmio. Então quando você tira depois e lixa, depois de um tempo, por não ter esse material, o problema volta. Dependendo da profundidade do seu lixamento, o problema volta. Então um dos desejos é tirar esse alvo daqui, essa chave aqui, e colocar uma outra chave, né? Esse é um desejo comum. Aqui também dá para ver que nós temos um diodo, né? Toda chave tem que ter um diodo. E nós temos aqui os dois terminais que nós soldamos os fios, né? Repara que isso aqui é um sanduíche, né? Tem metal, tem baquelite, aí tem esse contato, aí tem baquelite, metal, blá 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 blá. E repara que, deixa eu ver se dá pra ver. Não sei se dá pra ver aqui na imagem, tem uma peça de metálica entre um contato e outro. É uma peça de metal dobrada. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Essa peça de metal é para evitar que quando a bola bata no alvo, o contato fique ricocheteando, ele fique batendo várias vezes um no outro, então dando mais pontos do que deveria. Então ela funciona como um mecanismo de antivibração, um mecanismo que evita esse efeito mola de ficar oscilando e dando muitos pontos. Isso você não consegue fácil com outros sistemas. Esse é desafiador isso. Então, dependendo do local, é difícil você conseguir evitar esse efeito ricochete sem uma chave com esse mecanismo de amortecimento. Então, quais são as opções que nós temos, né? As opções que nós temos basicamente duas, tá? Que é micro switch. Isso aí você encontra em qualquer loja eletrônica. E você tem vários modelos de micro switch. Tem um que tem alavanca, tá vendo? Aqui, ó. É só o pino. Deixa eu botar aqui. Tem um que é só esse pino aqui, ó. Dá pra ouvir o barulhinho. Isso é muito usado em sensor de porta aberta de fornos de micro-ondas. Sensor de porta aberta conta com 3 dessas chaves aqui. E você tem portas, micro switches com acessórios, ó. Já vem de fábrica com esse mecanismo de rolete. Aqui tem uma roldanazinha, ó. Aqui também já é um pouquinho maior. Também dá pra ver que tem uma roldana também, ó. E ele é muito usado como sensor de fim de curso, sensor de final de posição de máquinas. Mas o que a gente vê em máquinas normalmente são maiores, né? Mas o princípio é o mesmo. Tem uma roldana e uma alavanca que aperta o pininho, esse pininho aqui, e muda a posição da chave. Outra solução é você usar alavanca. Então você tem micro switch de alavanca pequena. Essa aqui já é um pouquinho maior, ó. Pera aí. Comparado com a outra, você vê que é um pouquinho mais. Pera, dá fora de foco. Você vê que é um pouquinho maior. E tem as maiores de todas, né? Essa aqui. Parece que é igual, mas essa aqui ainda é um pouco maior que essa aqui. Coisa de 1 centímetro mais ou menos. Então, quanto maior a alavanca, maior curso vai ter e mais macio vai ser o acionamento. Pelo princípio de Arquimedes, né? Então, quanto maior a alavanca, mais macio vai ser o acionamento. Quanto menor a alavanca, mais duro vai ser o acionamento. O problema é que quando a alavanca está grande, às vezes é difícil adaptar na máquina. Às vezes é difícil. Eu até já pensei, por exemplo, você segurava aqui com um alicate, torcia ela, aí essa alavanca ficava desse jeito e conseguia passar na fenda da máquina. Aí você conseguiria pegar
a passagem da bola lá do outro lado do playfield, do lado externo, e levar essa informação para dentro do lado interno do playfield, está essa chave, essa microswitch. Cada caso é um caso. Você também pode usar, tem um líquido que vende no Mercado Livre que permite que você consiga soldar com estanho, com solda comum de eletrônica, esses materiais cromados, esses materiais de inox. Você pinga e você consegue soldar. Você pode colocar um araminho aqui, né, em formato de V invertido, V de cabeça para baixo, de forma que a bola passe nesse V e leve o movimento de abertura e fechamento. A vantagem de você estar numa eletrônica real e não numa loja virtual de peças é que você pode ver a peça que você está comprando e ver se esse microswitch é do tipo duro ou é do tipo mais macio, mais soft. Porque também tem diferença. Tem microswitch que você tem que fazer mais força e tem modelos que você tem que fazer menos força, são mais suaves, né? Então, a vantagem de você ir numa loja física é que você tem como ver presencialmente o microswitch e fazer os testes, né, da maciez, da dureza deles, né? Como é que eu testo esse microswitch? Por padrão, esse conector aqui é o comum, né? Então você bota ele aqui, bota o multímetro na escala de menor resistência para gerar som. Aí esse aqui é o comum. Numa posição ele liga esse com esse, em outra posição ele liga esse com esse. Então, de novo, esse aqui é o comum. Então, numa posição ele liga esse com esse. Em outra posição ele liga o de cima com o comum. Então, e esses dois nunca estão em contato. Então você coloca um multímetro aqui, teste de som, aí você bota aqui, ó, não está fazendo barulho. Quando você aperta, beleza, tá ok. Aqui já é o contrário. Ó. Então esse aqui, quando o microswitch está em repouso, ele está fechado, e esse aqui, quando o microswitch está em repouso, ele está aberto. Opa. Então, esse aqui, quando o microswitch está em repouso, ele está fechado, e esse aqui, quando está em repouso, ele está aberto. Saiu da posição de repouso, o de baixo fecha e o de cima abre. Opa, tá dando contato aqui. Então, isso é uma opção interessante. Um projeto que eu tenho, que ainda está bem no início, é fazer com que a Taito funcione com sensores óticos. Então você teria um LED emitindo uma luz infravermelha e um receptor infravermelho. Então você teria um LED aqui emitindo uma luz infravermelho e um sensor infravermelho, um fotossensor infravermelho. Então quando passasse a bola, interromperia a passagem da luz e avisaria para o microprocessador, avisaria para a máquina que passou a bola. Isso é muito comum nessas máquinas modernas. Mas na Taito, eu estou tentando ver junto com o Zé um jeito de fazer funcionar. Um dos problemas é que você vai ter que pegar a alimentação de algum lugar para ficar eternamente iluminando o diodo emissor de luz, o LED infravermelho. Então você vai ter que pegar de algum local, vão ser mais 2 fios, né, para você iluminar o LED, para você acionar o LED. E do lado da fotocélula será o lado que seria o equivalente ao contato, então já tem a fiação, né? Outra solução também, que é bem interessante, e não é uma solução nova. Se você pegar os manuais da LTD, ele fala que alguns sensores usam head switch, que é essa pecinha aqui, ela é bem pequenininha. Na época da LTD devia ser maior, mas agora são bem pequenininhas, né? O que é aqui? Aqui tem um gás, um tubo de vidro com um gás dentro, normalmente argônio. E aqui tem 2 contatos. Só que quando tem um campo magnético, um ímã, esse campo magnético faz o contato mudar de posição e fechar. Então ele acaba indicando a presença de campo magnético. Ele é um sensor de campo magnético.
Então você tem, por exemplo, um drop target, né? Você coloca um ímã no drop target, quando a bola bater e o drop target descer, esse ímã se aproxima do head switch e o head switch vai fechar o contato, indicando que o alvo desceu. Isso é uma hipótese, né? Vamos ver aqui. Ele é meio sensível, então não sei se está funcionando. Aqui, ele está dando resistência infinita, né? Isso aqui é um ímã de geladeira, então ele tem um campo magnético. Ele tem meio que posição, cara. E esse campo magnético não é muito forte. Funcionou, tá vendo? Ouviram o barulho? Então ele é bem sensível. Mesmo um ímã fraco como um ímã de geladeira consegue acionar o head switch. Então isso também pode ser uma solução. Opa, encostou aqui. Então isso aqui pode ser também uma solução para substituir as maledetas chaves mecânicas, né? É um caso a se pensar. Então cada caso é um estudo. Quando você substitui, você vai ter que bolar mecanicamente como vai prender aquilo. Então não é uma tarefa fácil. Talvez quem tem impressora 3D talvez consiga fazer um suporte, né, para esses sensores, né, e consiga substituir, mas não é impossível. Mas, de novo, o que a gente não consegue evitar totalmente é essa vibração. Como o microswitch tem uma certa, você sente pegando ele que ele tem uma certa resistência assim, de mudar de estado, pode ser que ele tenha também, já dentro da construção dele, esse mecanismo de vibração. Aí o desafio é você conseguir adaptar o microswitch e ter um microswitch macio o suficiente, de pouco esforço, para a bola bater e conseguir acioná-lo, né? E marcar os devidos pontinhos. Por hoje é só. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês, como foi muito bom para mim. Tenha uma semana abençoada e até a próxima aula. Gostou do conteúdo? Obrigado por assistir mais este vídeo. Já está disponível na Amazon e no Clube dos Autores o novo livro Manual Técnico do Pinball Type. Adquira o seu exemplar. Os links estão logo abaixo na descrição. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!